Olá, amigos da Voz da América, do Washington Fora de Horas. Hoje é quinta-feira e é 13 de agosto de 2020. Um dia que começou aqui na área de Washington com chuvas torrenciais. Esperamos que estejam a ter uma boa quinta-feira. Nós vamos ter aqui várias notícias, vamos falar, claro, de Mocímboa da Praia, e isto porque, ao que se sabe, são poucas as comunicações com Cabo Delgado, é difícil a comunicação. Ao que se sabe, os insurgentes continuam a ocupar o porto de Mocímboa da Praia. Vamos também falar aqui da decisão de Joe Biden de escolher a senadora Kamala Harris para a sua vice-presidente, portanto, a dupla democrata às eleições presidenciais de novembro. E falaremos também aqui de Covid, isto em relação à questão da vacina russa, e vamos também aqui ter notícias de África. Mas vamos então começar, como já dissemos, com Mocímboa da Praia. Isto porque fontes disseram que Mocímboa da Praia se encontra sob controle total dos insurgentes e que estes provavelmente vão permanecer na cidade. Portanto, aqui um desenvolvimento relativamente ao que nós ontem tínhamos anunciado, que os insurgentes tinham tomado Mocímboa da Praia. Portanto, em princípio, continuam em Mocímboa da Praia. Eles tomaram a cidade portuária várias vezes, desde o início da insurgência em outubro de 2017 e especialmente neste ano. Eles geralmente retiram, diz-se, após alguns dias, em vez de enfrentarem os reforços do governo. Neste mais recente ataque participaram cerca de 1000 insurgentes, segundo fontes citadas pelo Daily Maverick, da África do Sul. As tropas governamentais teriam sofrido pesadas baixas na queda de Mocímboa da Praia esta semana, segundo as mesmas fontes. Na sexta-feira, o exército de Moçambique, portanto, sexta-feira da semana passada, o exército de Moçambique foi expulso das aldeias de Awas, Anga, em Tentô, perto da cidade portuária. Todas as forças do governo recuaram para a sua grande base militar, que é em Moeda, a sudoeste de Mocímboa da Praia. Contudo, ainda ontem, as forças de defesa e segurança de Moçambique anunciavam em comunicado enviado à imprensa que tinham morto 59 terroristas que tentaram invadir aldeias do distrito de Mocímboa da Praia nos últimos 7 dias e destruir também 6 acampamentos e meios usados pelos terroristas. Lê-se numa nota distribuída à comunicação social. Mocímboa da Praia, que tinha sido invadida e ocupada durante um dia por rebeldes, isto no passado dia 23 de março, numa ação que foi reivindicada pelo grupo jihadista Estado Islâmico. Mocímboa da Praia é uma das principais vilas da província de Cabo Delgado, situa-se a 70 km a sul da área de construção do projeto de exploração de gás natural, conduzido por várias petrolíferas internacionais e lideradas pela Total. Entretanto, um estudo do Instituto de Estudos de Segurança da África do Sul sobre tráfico e consumo de heroína na África Oriental e Austral refere que em Moçambique, Mocímboa da Praia, Pemba, Nacal e Angoche e norte do país são pontos suspeitos da entrada da droga proveniente do Paquistão e identifica também o Aeroporto Internacional de Maputo como centro de tráfico de heroína. Portanto, isto é um estudo do Instituto de Estudos de Segurança da África do Sul que diz que o rápido crescimento do tráfico e consumo de heroína nestas áreas de África tem um impacto perigoso no desenvolvimento urbano em países como a África do Sul e Moçambique. Continuando a falar de Estado Islâmico, e isto num outro ponto do mundo, mas diz-se que quando o Estado Islâmico foi rechaçado e expulso das áreas que ocupava, muitos dos seus combatentes teriam migrado para outros pontos, e disse que poderia ser um dos pontos perto de Moçambique e daqui estes ataques de insurgência. O general americano Frank McKenzie, responsável pelas operações militares no Médio Oriente,
alerta para potencial ressurgimento do Estado Islâmico caso a comunidade internacional não haja rapidamente para repatriar e desradicalizar os ex-membros e apoiantes do grupo terrorista que estão em campos na Síria. A coligação internacional liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico declarou vitória sobre o grupo no ano passado, tentou chegar-se, entretanto, ao consenso global sobre o que é que se ia fazer com os combatentes do Estado Islâmico capturados e também as suas famílias, e muitos países de onde eles eram originários recusaram aceitar os seus cidadãos de volta, aqueles que tinham ido para lutar no Iraque e na Síria. As autoridades dizem que as condições horríveis nos campos na Síria, onde eles se encontram, que abrigam estes combatentes do Estado Islâmico capturados, juntamente com milhares de homens, mulheres e crianças deslocados, alimentam a radicalização ou a re-radicalização. As preocupações com o ressurgimento do Estado Islâmico surgem no momento em que os Estados Unidos querem retirar mais forças americanas do Iraque e da Síria. Vamos a Angola, onde o governo encerra e evacua plataformas no SOI depois de 30 casos de Covid-19. A infecção pela Covid-19 de 30 funcionários no Bloco 3, operados pela Sociedade Angolana de Combustíveis, a Sonangol, obrigou o governo angolano a ordenar a evacuação de todos os trabalhadores das plataformas petrolíferas que integram aquele bloco. A operação foi decidida depois das autoridades sanitárias terem concluído que 30 dos 100 casos positivos relatados no último domingo são trabalhadores afetos às plataformas petrolíferas que funcionam em regime de rotatividade. O secretário para a Saúde Pública, Franco Mufinda, disse ontem que já tinham sido tomadas as devidas medidas de saúde pública, centradas no rastreio e testagem dos contactos dos respectivos casos positivos, assim como a desinfecção das respectivas plataformas. Mufinda não precisou, no entanto, o número de plataformas a evacuar, nem a nacionalidade dos trabalhadores contaminados do Bloco 3, que compreende os campos Palanca, Pacaça, Búfalo e Impala, isto na região do Soio. Informações disponíveis relativas a 2005 dão conta de que o grupo que explora os blocos é liderado pela Sonangol e integra capitais chineses, japoneses, italianos, sérvios e croatas. O bloco é o principal ativo da Sonangol, pesquisas e produção, tendo atingido a produção de 15,8 milhões de barris durante o ano de 2015. Ainda em Angola, a Câmara do Supremo Tribunal apresenta na sexta-feira, portanto amanhã, o acordo do caso 500 milhões que tem como arguidos o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola e filho também do ex-presidente, José Filomeno Soares, o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, o antigo administrador do BNA, António Bull Manuel, e o empresário Jorge Gaudin Sebastião. Antes da leitura do acórdão, o juiz deverá apresentar as respostas às 1.010 questões apresentadas na audiência anterior. O Ministério Público angolano pediu para todos os acusados penas de prisão nunca inferior a 7 anos. José Filomeno dos Santos e Jorge Gaudin Sebastião são acusados de cometerem, em coautoria moral e material, na forma consumada e continuada, o crime de burla por defraudação, além do tráfico de influência e branqueamento de capitais. Por seu lado, Walter Felipe e António Bull Manuel cometeram em coautoria material o crime de burla por defraudação, bem como o de peculato segundo a acusação. O chamado caso 500 milhões, aliás, remonta ao ano 2017, altura em que Jorge Gaudin Sebastião apresentou ao seu amigo de longa data, José Filomeno dos Santos, uma proposta de financiamento para a captação para o Estado angolano de 30 mil milhões de dólares. No processo, o antigo presidente de Angola, José Eduardo Santos, confirmou, na qualidade de testemunha, que tinha autorizado esse processo. E agora vamos até a Guiné-Bissau, onde o chefe de Estado, Umaro Sissoko Embalo, e o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, analisaram a realização do recenseamento eleitoral para 2021. Em declarações à imprensa, José Pedro Sambu recordou que a lei do recenseamento eleitoral prevê que o mesmo seja feito nos meses de janeiro, fevereiro e março, mas que a decisão
é da responsabilidade do governo do primeiro-ministro Nabian. Recorde-se que o recenseamento eleitoral, realizado em 2018 para as legislativas e as presidenciais de 2019, esteve envolto em polémica, acabando por ser auditado e certificado por peritos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO. Vamos agora aqui até aos Estados Unidos, onde a senadora democrata Kamala Harris foi apresentada pelo presumível candidato presidencial democrata Joe Biden como a sua companheira na corrida à Casa Branca. Ela vai ser a sua vice-presidente. Ele descreveu-a como uma mulher forte, inteligente e de grande caráter. Os dois compartilharam em Delaware memórias sobre as suas ligações familiares e a agenda também que têm para a Casa Branca. Joe Biden disse: eu não tenho dúvidas de que escolhi a pessoa certa para se juntar a mim como a próxima vice-presidente dos Estados Unidos da América, e esta é a senadora Kamala Harris. Por seu lado, Kamala Harris, depois de falar sobre a figura de Biden, atacou o presidente Trump e candidato à reeleição, dizendo que ele se importa mais consigo mesmo do que com as pessoas que o elegeram. Um presidente que está a tornar cada desafio que enfrentamos ainda mais difícil de resolver, disse a senadora e agora candidata à vice-presidência. Ela é a primeira mulher negra e a primeira asiática americana a integrar uma equipa presidencial norte-americana. Kamala Harris é filha de imigrantes, a mãe é da Índia e o pai é da Jamaica. Entretanto, durante mais de 2 anos, e agora vamos falar aqui do relacionamento entre o presidente Donald Trump e o seu homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Isto porque durante mais de 2 anos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o seu relacionamento próximo e correspondência pessoal frequente que mantinha ou mantém com o líder norte-coreano Kim Jong-un. No novo livro pode revelar o quão próximo o relacionamento realmente é entre estes dois indivíduos. No seu novo livro intitulado Rage, ou Fúria, o veterano jornalista político Bob Woodward obteve 25 cartas pessoais trocadas entre Trump e Kim, de acordo com uma descrição oficial do livro publicado na Amazon. Não está claro quanto do conteúdo dessas cartas de Trump-Kim será publicado no livro de Woodward, que vai ser lançado a 15 de setembro, mas a descrição indica que pelo menos parte da correspondência será incluída. Kim descreve a ligação entre os dois líderes como saída de um filme de fantasia, enquanto os dois líderes se envolvem em um extraordinário minuete diplomático. Lê-se na descrição da Amazon. Mesmo com o fracasso das negociações nucleares entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, Trump tem insistido frequentemente que continua a ter um ótimo relacionamento com Kim e que os dois trocam cartas pessoais. A certa altura, Trump disse que ele e Kim se apaixonaram. Os Estados Unidos e a Coreia do Norte revelaram que pelo menos 10 casos de correspondência pessoal entre Trump e Kim existiram, mas até agora desconhecia-se que os dois tinham trocado pelo menos 25 cartas. Bob Woodward, recordamos, é um dos famosos jornalistas investigativos que ajudou a desvendar ao escrever o que viria a ser o escândalo Watergate para o jornal Washington Post, para onde trabalhava com o seu colega Aaron Bernstein. Vamos, entretanto, ao Brasil. Dados do Ministério da Saúde brasileira dão conta do registro de mais de 55 mil novos casos nas últimas 24 horas. Portanto, isto são dados ao fim do dia de ontem, quarta-feira. Desde o início da pandemia, cerca de 3.165.000 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus no Brasil. No que diz respeito ao número de mortes, o Brasil ultrapassou ontem a barreira dos 104 mil óbitos. De referir que o governador de São Paulo anunciou estar com coronavírus, estar positivo e estar a seguir as medidas e estar em confinamento, e também foi anunciado que a avó da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, faleceu de Covid. Continuando a falar de Covid, o principal perito em doenças infecciosas dos Estados Unidos, o Dr. Anthony Fauci,
disse que duvidava que a Rússia tenha provado que uma vacina Covid-19, que recentemente anunciou, é segura e eficaz. Uma vacina que recebeu o nome de Sputnik 5. Em entrevista ao National Geographic, Fauci disse: ter uma vacina e provar que uma vacina é segura e eficaz são duas coisas diferentes. Espero, mas não vi nenhuma prova que me fizesse sentir que era esse o caso. Espero que os russos tenham realmente provado definitivamente que a vacina é segura e eficaz. Duvido seriamente que tenham feito isso. Portanto, isto, afirmações do Dr. Anthony Fauci, um dos grandes nomes das doenças infecciosas aqui dos Estados Unidos e uma das pessoas que mais tem trabalhado para combater as doenças infecciosas, entre elas o HIV-Sida e também, neste caso, o novo coronavírus. Entretanto, o Ministro da Saúde da Rússia considerou que eram infundadas as preocupações quanto à segurança e eficácia do fármaco por parte dos cientistas estrangeiros. Diz que também foi indicado que a primeira remessa da primeira vacina contra o Covid-19 vai ser lançada dentro de 2 semanas. O Ministério da Saúde da Rússia deu aprovação regulamentória para a primeira vacina Covid-19 do mundo. Ela foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscovo, após menos de 2 meses de testes em humanos, mas que terá ainda que completar os testes finais, levantando preocupações entre alguns especialistas quanto à velocidade da sua aprovação. Entretanto, estas eram umas imagens que eu gostaria de mostrar, mas infelizmente não me foi possível por um problema técnico com a plataforma que eu estou a usar hoje. É um vídeo de uma máscara de Covid-19. E porquê que vamos falar dela? Porque é uma máscara como nenhuma outra no mundo. Diz uma obra de arte. Em vez de ser de ostentação, é a razão, diz ele, por detrás da máscara de coronavírus mais cara do mundo. Quem o diz são os joalheiros israelitas que estão a conceber este objeto que custa $1.500.000. É um cliente não identificado dos Estados Unidos, mas sabe-se que é um empresário chinês que vive aqui nos Estados Unidos. Esta máscara é feita em ouro, de 18 quilates, tem 3.600 diamantes pretos e brancos. A máscara será equipada com um filtro N99 para oferecer um alto nível de proteção. Isto segundo Isaac Levy, o proprietário da marca de joias Ivel. Ele diz: acho que ele, portanto a pessoa a quem eles estão a vender esta máscara, não vai usar para ir ao supermercado, mas vai usar aqui e ali. Disse ele, e descreveu o cliente como um colecionador de arte chinês que mora nos Estados Unidos, e depois disse: ele é um cliente nosso, muito charmoso, extrovertido, muito rico e gosta de se destacar, disse Levy. A joalharia pretende entregar a máscara pessoalmente. Quem não iria entregar pessoalmente depois de custar $1.500.000? Quando estiver concluída em outubro, na máscara trabalha uma equipa de 25 artesãos e pode ser vista como uma exibição vulgar de riqueza durante tempos económicos difíceis para tantos milhões de pessoas por todo o mundo, mas que para o joalheiro Levy é, acima de tudo, uma obra de arte. Eu gostaria de saber o que é que os nossos amigos internautas pensam exatamente de produzir, de conceber uma máscara para o Covid-19 que não pode ser usada simplesmente para ir ao supermercado fazer compras ou para andar na rua, que custa $1.500.000, quando há no mundo tantas pessoas a morrerem de fome, não só por causa do Covid, mas também por causa de condições económicas e também climáticas. E vamos agora falar do Líbano, porque a Organização Mundial de Saúde fez um apelo mundial de 76 milhões de ajuda ao Líbano, isto uma semana depois da explosão massiva no porto de Beirute, que destruiu hospitais, clínicas e também depósitos de suprimentos médicos. A explosão colocou 3 hospitais totalmente fora de serviço e deixou outros 3 a funcionar parcialmente. Metade das 55 clínicas de saúde primária de Beirute não podem funcionar. Para já, o nitrato de amónio, que provavelmente foi armazenado de maneira inadequada no porto de Beirute durante anos,
sabe-se a partir de 2013, é causa amplamente suspeita da explosão de 4 de agosto em Beirute, que matou pelo menos 170 pessoas e feriu 6.000 outras. A explosão também destruiu, danificou fortemente edifícios, muitos deles edifícios considerados históricos por toda a capital libanesa, em Beirute. De referir, tal e qual como nós já aqui falámos anteriormente, que este nitrato de amónio foi armazenado no porto de Beirute, depois de o armador do barco onde ele se encontrava não ter pago às autoridades portuárias as licenças para poder passar pelo porto e para poder parar no porto de Beirute quando teve problemas mecânicos. Sabe-se também, segundo o que era o capitão deste barco, que este era um navio que se destinava ao porto da Beira. As autoridades moçambicanas reconheceram que importam nitrato de amónio, mas diz que não são responsáveis por este armazenamento em Beirute. Portanto, este também é um assunto que continua no dia. Outro é a Bielorrússia, mas antes de irmos à Bielorrússia, vou dar aqui os alôs aos nossos amigos que estão connosco. Domingos Jus diz: esta máscara é uma evidência da falta de humanismo, independentemente da interpretação da mesma, se é arte ou não. Eu acho que muitos dos nossos amigos provavelmente concordam com esta opinião. O Laurindo Mangue diz: bom dia, está em Baltimore, Maryland, portanto está aqui a cerca de mais ou menos uma hora e meia, depende do trânsito, Maryland, onde deverá também estar a chover. E temos também Jolamesse, que diz: boa tarde, ligado a partir de Luanda. Temos também o Marcolino Salicuto, diz: boa tarde, vou ligado a partir de Benguela, em Angola. E nós estamos aqui na área de Washington, estamos aqui na área de Grande Washington, mais precisamente em Fairfax, portanto, de onde transmitimos este Facebook Live, este Washington Fora de Horas alternativo. Mas como eu tinha dito, vamos então à Bielorrússia, isto porque a polícia anunciou hoje que deteve centenas de manifestantes enquanto as manifestações continuam contra a disputada reeleição de Alexander Lukashenko. 4 noites de agitação desde a votação no domingo viram milhares de presos, dezenas de feridos e 2 pessoas mortas enquanto a polícia usava granadas de atordoamento, gás lacrimogéneo, canhões de água e, em pelo menos um caso, fogo real para dispersar os manifestantes. Os opositores de Lukashenko acusam-no de defraudar a eleição de domingo para derrotar o seu principal rival, ou, neste caso, a sua principal rival, a popular candidata da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, que, entretanto, deixou o país na terça-feira para a vizinha Lituânia, dizendo que receava pela sua segurança e também dos seus filhos. No Malawi, o Supremo Tribunal condenou o antigo presidente Peter Mutharika e a antiga Comissão Eleitoral a pagarem uma indemnização de 7 bilhões de kwacha, portanto a moeda local, a Lázaro Chakwera e Saulo Chilima, vencedores do caso eleitoral, do pleito eleitoral. Além dos 7 bilhões de kwachas, a sentença condenatória fixou mais de 9 milhões e 400 mil dólares, o valor da indemnização e dos custos judiciais, segundo a Rádio Moçambique. O valor das custas judiciais deverá ser pago num prazo de 45 dias, cuja contagem iniciou nesta terça-feira. O Tribunal mandou repetir as presidenciais no dia 23 de junho deste ano, depois de anular as de 21 de maio do ano passado por irregularidades. E Lázaro Chakwera e Saulo Chilima acabariam por sair vitoriosos. As forças de segurança no Mali usaram força excessiva em resposta aos violentos protestos contra o governo no mês passado. Segundo a Human Rights Watch, uma manifestação há dias contra o presidente Ibrahim Boubacar Keïta virou violenta, gerando confrontos letais com as forças de segurança que duraram 10 dias. A Human Rights Watch diz que pelo menos 14 pessoas morreram nos distúrbios, enquanto cerca de 300 ficaram feridas. Keïta, de 75 anos, enfrenta pressão crescente do Movimento 5 de Junho, da oposição, que insiste na sua renúncia. O grupo tem canalizado a sua frustração
ou a frustração profunda dos malianos por causa de uma economia terrível, corrupção governamental e um conflito jihadista de 8 anos. Entretanto, vamos aqui para uma notícia também relacionada com corrupção e tem a ver com o México. E isto porque o presidente Andrés Manuel López Obrador apoia uma investigação anticorrupção que está a ser levada a cabo contra ex-altos funcionários, dizendo que 2 dos seus antecessores, portanto 2 ex-presidentes, deveriam testemunhar. A investigação surge da queixa apresentada pelo ex-presidente da estatal petrolífera Pemex, que alega que o ex-presidente Enrique Peña Nieto e o ex-ministro das Finanças, Luís Videgaray, o instruíram a orquestrar subornos para a campanha presidencial de Peña Nieto em 2012, bem como comprar votos de membros do Congresso. Em conferência de imprensa, López Obrador disse que Peña Nieto e o seu antecessor, Felipe Calderón, bem como vários legisladores, deveriam testemunhar sobre os supostos subornos que totalizaram mais de 4 milhões de dólares. Entretanto, a Procuradoria-Geral do México abriu uma investigação e comprometeu-se a explorar alegações de que a construtora brasileira Odebrecht, que admitiu envolvimento em corrupção generalizada na América Latina, financiou parcialmente o esquema. López Obrador fez a campanha contra a corrupção e, ao apoiar a investigação contra os seus antecessores, diz que ele não está a tentar vingar-se de ninguém ao mandar fazer estas investigações. Entretanto, de referir que amanhã é dia de Angola Fala Só e esta semana o Angola Fala Só tem ao microfone o Revu Hitler Samussuco e Anicete Cunha, este último membro da JMP-LA. O tema, o impacto da criação da hashtag 2022 vais gostar. E hoje é o Dia Mundial do Elefante, que tem como objetivo chamar a atenção para a preservação desta espécie que tem sido alvo de caça furtiva, em especial pelo seu marfim, como sabem. Entretanto, hoje no trending no Facebook, o post mais popular das primeiras horas deste dia pertence a Bleach Report Football. A página publicou um cartoon com jogadores de futebol das equipas que se qualificaram para a próxima fase da Liga dos Campeões que está a decorrer em Portugal. Na descrição diz: o Paris Saint-Germain foi vítima antes, mas agora ele é parte do clube, em referência à vitória da equipa francesa, que ontem venceu 2-1 o Atalanta de Itália, passando assim para as semifinais 25 anos depois, uma publicação que valeu 50 mil reações. Entretanto, no Instagram, o post mais popular é de Drake, o vídeo dele a andar de moto na água, com a descrição: amanhã à noite vai haver com certeza uma surpresa de Drake, e pelo número de reações a este post, os fãs estão atentos. Mais de 10 milhões e meio de visualizações e mais de 1 milhão de gostos. No Twitter está trending a informação do encontro entre o rapper e produtor Kanye West, que se candidatou, aliás, à presidência dos Estados Unidos este ano, e o genro do presidente Trump, Jared Kushner. West e Kushner encontraram-se no fim de semana no Colorado e West prometeu dar uma entrevista ao New York Times sobre o que eles falaram nessa reunião. De referir que Kanye West apoiou desde sempre Donald Trump para a presidência e depois disso como presidente. No YouTube, o videoclipe do WAP, a música de Cardi B com Megan Thee Stallion, ultrapassou os 80 milhões de visualizações no website da Voz da América, www.voaportugues.com. Os artigos estão a chamar a atenção dos internautas. Não é de admirar. Insurgentes capturam Porto Mocimbo da Praia e Estado Islâmico divulga imagens. Estar viva é um milagre, diz uma anciã que sobreviveu a um ataque de insurgentes em Cabo Delgado. E não esqueça, amanhã em Angola Fala Só, vamos falar com o Revu Hitler Samussuco e Anicete Cunha, membro da JMP-LA, o impacto que está a ter o hashtag 2022 vais gostar. Portanto, se tiver algum comentário, alguma pergunta para os nossos dois convidados, Revu Hitler Samussuco e Anicete Cunha, não esqueça, envie-nos via Facebook ou através do WhatsApp, e o número é mais 908-652-4584.
E assim, amigos, nós nos vamos despedir. Este foi Washington Fora de Horas de 13 de agosto de 13 de agosto de 2020. Peço desculpa pela interrupção aqui de uma chamada que estava a entrar. Amanhã aqui estaremos para mais 30 minutos de notícias do mundo, com enfoque nas notícias da África lusófona. Gostaríamos, antes de sair, de dar também alô ao Raul Dias, que entrou connosco. Ele está no Lubango. O Miguel Candela diz que bom dia para vocês que informam com isenção e imparcialidade. E temos também que entrou o Viana Remy, diz ok, e diz boa tarde. E pronto, e nós dizemos bom dia, um bom dia cheio de chuva lá fora. Eu gostaria de poder virar a minha câmera para verem como chove torrencialmente. O dia está cinzento, pesado, mas Ana Guedes despede-se todos com um abraço, amigos. Então, até amanhã. Bye, bye.